Pauta da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, 13 de abril de 2022. Sobre as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta esta reunião. De pé, ouviremos o hino nacional. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Ordem do dia. Primeira parte. Determino a leitura das matérias constante na ordem do dia a saber. Leitura da 5ª ata ordinária. Boa noite a todos os colegas, vereadores e vereadoras dessa casa. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Ata da 5ª reunião ordinária do ano de 2022 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Aos 30 do mês de março de novembro de 2022, às 18 horas, na sede da Municipalidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, realizou-se a 5ª reunião ordinária da Câmara do ano de 2022. Sob a presidência do vereador senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, e conferida as presenças dos vereadores e vereadoras: Aldaide Lourdes Gonçalves, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Respo, Fábio Júnior dos Santos, Jerônimo Francisco de Mello, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião. Em seguida, determinou o primeiro secretário, o vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva, que procedesse à leitura da ata da última reunião, que após lida, votada, foi aprovada e assinada por todos. Em ato contínuo, o presidente determinou a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 1043/2021, recebido da Caixa Econômica. Ofício número 38/2022, recebido do Executivo Municipal, que encaminha as leis 894/2022 e 895/2022 e Lei Complementar número 40/2022. Ofício número 7/2022, de autoria do vereador Cícero Reis, que encaminha projeto de resolução número 3/2022 e concede título de honra ao mérito ao senhor Gabriel Constâncio Dias, que foi encaminhado para a Comissão de Procedimentos Especiais. Ofício número 7/2022, de autoria do vereador Fábio Júnior,
encaminha o projeto de resolução número 4/2022, que dispõe sobre o sistema de controle interno nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000. Cria a unidade de controle interno da Câmara Legislativa do município de Desterro do Melo e dá outras providências, e foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Parecer da Comissão Especial ao veto parcial lançado à emenda aditiva ao projeto de lei substitutivo número 2, ao projeto de lei 24/2021, o qual dispõe sobre autorização para a adoção de medidas de cumprimento ao dispositivo no inciso 11 do artigo 202-A da Constituição da República de 1988 e artigo 26 da Lei 14.113/2020 e da outras providências. Emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei número 7/2022, que altera a lei número 878/2021, incluindo novo projeto de atividade ao PPA 2022 a 2025 e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 8/2022, que concede revisão geral anual no valor dos vencimentos dos servidores públicos dos municípios de Desterro do Melo e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao substitutivo número 01 ao projeto de lei número 9/2022, que concede revisão geral anual no valor dos vencimentos dos professores municipais. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei complementar número 3/2022, que concede revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Desterro do Melo e da outras providências. Dando continuidade, o presidente deu início às discussões e votações das matérias a saber. Segundo a discussão do substitutivo número 01 ao projeto de lei número 4/2022, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional, modalidade especial, no orçamento vigente do município de Desterro do Melo e da outras providências, que após analisado e discutido, foi votado e aprovado em segunda votação e redação final, por unanimidade, seguindo para publicação. Primeira discussão do projeto de lei número 7/2022, que altera a lei número 878/2021, incluindo novo projeto de atividades ao PPA 2022 a 2025 e da outras providências. Iniciando a discussão, o presidente solicitou o posicionamento do vereador Flávio Júnior referente ao pedido de vista, que se manifestou conforme consta na gravação de reunião. Após amplo debate, o projeto de lei número 7/2022 foi colocado em primeira votação e aprovado por unanimidade. Discussão única do veto parcial lançado à emenda aditiva ao projeto de lei substitutivo número 02 do projeto de lei 24/2021, o qual dispõe sobre autorização para adoção de medidas de cumprimento ao disposto no inciso 11 do artigo 202-A da Constituição da República de 1988 e artigo 26 da Lei 14.113/2020 e da outras providências. Em seguida, o presidente consultou o plenário se poderia realizar voto aberto do veto, havendo concordância de todo o plenário. Deste modo, o veto parcial, após o debate, foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para o Executivo Municipal. Primeira discussão do projeto de lei número 8/2022, que concede revisão geral anual no valor dos vencimentos dos servidores públicos do município de Desterro do Melo e da outras providências. Após amplo debate, o projeto foi colocado em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 01 ao projeto de lei número 9/2022, que concede revisão geral anual no valor dos vencimentos dos professores municipais. Após amplo debate, o projeto foi colocado em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei complementar número 3/2022, que concede revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos do município de Desterro do Melo e da outras providências. Após amplo debate, o projeto de lei complementar foi colocado em primeira votação e foi aprovado por unanimidade.
Encerrada a primeira votação dos projetos de lei, o vereador Fábio Júnior dos Santos formulou um requerimento oral amparado no artigo 174 do Regimento Interno, solicitando a dispensa do interstício mínimo de 24 horas para a segunda discussão dos projetos em pauta. Em seguida, o presidente colocou em votação o requerimento, que foi aprovado por unanimidade. Deste modo, os projetos foram colocados em segunda votação conforme se é. Votação única da emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei número 7/2022, que altera a lei número 878/2021, incluindo novo projeto de atividade ao PPA 2022 a 2025 e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Segunda votação do projeto de lei número 7/2022, que altera a lei número 878/2021, incluindo novo projeto de atividade ao PPA 2022 a 2025 e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda votação do projeto de lei número 8/2022, que concede revisão geral anual do valor dos vencimentos dos servidores públicos do município de Desterro do Melo e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda votação do substitutivo número 01 ao projeto de lei número 9/2022, que concede revisão geral anual no valor dos vencimentos dos professores municipais, que foi aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda votação do projeto de lei complementar número 3/2022, que concede revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Desterro do Melo e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Indicações de autoria do vereador Cícero Reis. Indicação número 3/2022, que indica a excelentíssima senhora prefeita que seja acionado o setor responsável para a realização de melhorias no Morro dos Eucaliptos do Antônio Simplício. Indicação número 14/2022, que solicita a distribuição de uniformes escolar para a rede municipal. Indicação número 15/2022, que solicita que seja acionado o setor responsável para desentupir o bueiro na Alameda Dom Oscar de Oliveira, que foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Deste modo, o presidente encaminhou ao Executivo Municipal os projetos aprovados, bem como as indicações. Em seguida, o presidente deixou a palavra aberta, havendo algumas manifestações, conforme consta na gravação da reunião. Por fim, não havendo mais nada a tratar, estando esgotadas as matérias da pauta, e em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica e conterão integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 30 de março, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 30 de março de 2022. A ata está em discussão. Não tendo ninguém a discutir, a ata está em votação. O vereador e vereadora que estiver de acordo, permaneça como está. A ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Ofício número 45, recebido do Executivo Municipal, que encaminha as leis ordinárias. Número 896, 897, 898, 899 e Lei Complementar número 45/2020. Ofício número 45/2022, do Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz. Data 31 de março de 2022. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência
as leis ordinárias número 896, 897, 898, 899 e a lei complementar número 45 em anexo. Certo da melhor acolhida, renovando os protestos do mais elevado apreço. Subscrevemos. Cordialmente, Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, prefeito municipal. Ofício 4502/2020, recebido do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio referente às contas do município do exercício de 2020, as quais sobre as responsabilidades da gestora senhora Márcia Cristina. Ofício número 4.502/2022, processo número 1104-142, Belo Horizonte, 23 de março de 2022. Ao excelentíssimo senhor Arlipo Ferreira de Lima Filho, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 238,